Bom, gente, quem é que nunca ouviu falar de alguns líderes em cima dos púlpitos, ensinando que Jesus, entre a sua morte e ressurreição, Jesus desce lá no inferno, prega no inferno, e então ele pega as pessoas o qual ele pregou e leva para o céu. Eu vou ser bem sincero, na época eu era pregador da Assembleia de Deus, teve alguns momentos que eu fazia alusão a isso também, acreditava nisso. E hoje é diferente, né? Hoje, estudando a hermenêutica, a exegese, as coisas mudam. Então, por isso que eu digo, não é porque outrora eu pregava uma coisa acreditando ser aquilo, e após estudar a gente muda. Só que na cabeça de algumas pessoas, não. Se você pregava aquilo lá atrás, lá, que você achava que era certo, tem que continuar. Aí é burrice e ignorância, né? E tratando do assunto, eu lembro que eu preguei sobre isso. Via muitos amigos meus pregando, muitos pastores pregando. E até hoje é comum, vira e mexe, ouvir em cima dos púlpitos algumas analogias que Jesus pregou aos espíritos em prisão e levou o cativo o cativeiro. Essa passagem que eu estou fazendo, estou aqui insinuando, é a passagem que nós temos de Efésios 4:8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Quem nunca ouviu a velha história que Jesus, entre sua morte e ressurreição, desceu ao inferno e que, chegando lá, pregou e levou para os céus aqueles que o aceitaram como os patriarcas e tantos outros? Mas será isso uma verdade? Bom, se sim, como o escritor de Efésios soube disso? Como? Colocando que foi Paulo quem escreveu, como que ele soube disso? Por acaso todos que lá estiveram, no inferno no caso, já que Jesus desceu e pregou, aceitaram Jesus e foram para o céu? Se sim, logo como fazer com que outros, depois disso, fossem para lá também? Por acaso haverá uma outra chance? Eu vou parar aqui. O que acontece? Fala, Adalto Velho, boa noite, meu querido. Excelente noite para você. Espero que sua mama esteja bem, você, viu? E a pé também. O que acontece? O versículo qual eu li é juntamente Efésios com um outro relato lá de Pedro. Mas as pessoas leem o versículo da forma que estão, tudo bem que está dentro, inserido de um contexto paralelo com Salmos, mas algumas pessoas não param para pensar. Caso Jesus foi entre sua morte e ressurreição, no inferno, pregou, levou o cativo o cativeiro. Então levou as pessoas que lá estavam, que aguardavam sua morte e ressurreição, que aguardavam o seu sacrifício, vamos colocar assim, é dessa forma que se ensina. Então, para que todas as pessoas que estivessem lá no local inferior, lá no seio, tal do seio de Abraão, lá de Lucas, né? Então, as pessoas ensinam, o meu pentecostal ensina dessa forma, que todos que morriam não iam para o céu. Todos iam para uma região, e dentro dessa região, chamava-se seio de Abraão, aí existia um abismo, e ao lado do abismo existia o Hades. Então, as pessoas que praticaram as coisas ruins, foi para o Hades. E as pessoas que praticaram coisas boas, foi para o seio de Abraão. E todos ali aguardavam, porque dependia do sacrifício de Jesus, para que todos os personagens do Antigo Testamento que levaram uma vida digna, uma vida santa, diante de Deus, aí Jesus desce, proclama a sua vitória e leva todos para o céu. Resumindo, é isso que o meu pentecostal ensinou, e se não me falha a memória, deve ensinar isso até os dias de hoje, tá? Pois bem, aí a questão é, então, hoje, acontece o quê? Então, hoje, Jesus não precisa proclamar mais nada, logo então, o seio de Abraão não existe mais, não é isso? Deveria ser isso. Então, o ladrão da cruz, caso a promessa o qual Jesus fez, foi para que ele estivesse no paraíso naquele mesmo dia,
então o paraíso não seria o céu, não seria a parte superior. Então o paraíso deveria ser a parte inferior. Pois bem, julgando dessa forma, então quando diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, que ainda o chama de paraíso, isso se deu após a sua conversão. Se foi após a sua conversão, a pergunta é, então o paraíso é numa região inferior ou o paraíso agora é na região superior? Onde o ladrão da cruz teria que estar com Jesus no ato da sua morte? Colocando que caso ele foi naquele mesmo dia, entre a morte e a ressurreição de Jesus. E se essas pessoas realmente transitaram para uma outra esfera, tem que ser o espírito. O corpo não poderia ser. E se não poderia ser o corpo, parece que os espíritos, então, acho que teria alguma identificação, de alguma certa forma, para que um conhecesse o outro, porque se retratando do texto da parábola, que alguns acham que é uma parábola, lá o tal de Abraão e o rico e Lázaro, parece que existia um entendimento, um conhecimento, que um conhecia o outro. Até mesmo Abraão conhecia os escritos de Moisés, os profetas, porque fala para o rico, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Bom, a respeito desse assunto, eu tenho no meu livro sobre o inferno existe, tá? Então, quem estiver tão preocupado assim, eu tenho no meu livro O Inferno Existe, que você pode adquiri-lo e ter um entendimento melhor a respeito disso. Mas então, se Jesus foi e voltou, então teria que inaugurar o céu nesse período, entre morte e ressurreição de Jesus. Logo então, o que dizer de personagens que foram imediatamente para o céu? Segundo o relato bíblico, Enoque, Elias, né, seria isso? É, professor, meio complexo isso então. Mas se voltar que não, que todas as pessoas foram para o tal do seio de Abraão, que era uma região inferior, tem até alguns mapas, algumas pessoas desenvolveram no meio escatológico sobre isso, né? Então, quando Abraão morreu, para qual seio que ele foi? Para o seio de Noé? Porque se fala do seio de Abraão, então eu tenho que voltar lá atrás. Então, todos aqueles que morreram antes de Abraão, para qual região e local essas pessoas foram? Noé, por exemplo, para onde Noé foi? Mas mesmo colocando dessa forma que Jesus desceu até essa região para levar cativo o cativeiro, aquelas pessoas não o conheciam. Então, de que forma elas deram credibilidade? Só tem um problema. Qual o problema, professor? É que a narrativa de Paulo, qual nós estamos observando nessa parte introdutória, ele faz alusão ao contexto de Salmos. E um ato de proclamação, isso não vem de Paulo, vem do relato de Pedro. Só tem um problema. Para conjuminar o relato de Paulo e tentar fazer um contexto paralelo com a Epístola de Pedro, são dois textos que os pais das igrejas aludiram e criaram até um credo apostólico sobre isso, é com base em Efésios e com base na Epístola de Pedro. E é Pedro quem dirá que desceu às partes mais baixas e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais foram rebeldes, enquanto existia a longanimidade de Deus nos dias ou nos tempos de Noé. Então, se eu for falar que Jesus proclamou a sua vitória apenas para os espíritos em prisão que foram rebeldes, enquanto a longanimidade de Deus os aguardava no dia de Noé, no tempo de Noé. Não é no tempo de Abraão, não é no tempo de Moisés, não é no tempo dos profetas, então tem que tomar cuidado. Olha que ponto chegamos aqui agora. Y, agora azedou, porque Paulo não está falando de proclamação. Como que é que ele escreve? Oi, Rose, obrigado, viu? Mais uma aula incrível. Obrigado pelo carinho. Como que é que Paulo escreve? Vamos ver? Paulo escreve dessa forma. Pelo que diz, esse é o Salmo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É isso que faz. Só tem um problema. O que acontece, senhores? Quando nós dizemos assim, personagens não manipularam passagens bíblicas a seu bel prazer, isso carece um pouquinho de cuidado em afirmar que não.
Carece um pouco de cuidado em afirmar que não. Por quê, professor? Porque realmente, nessa citação que Paulo faz de Salmos, Paulo, ele deturpou propositadamente os Salmos, o qual ele referenciou, tá? O Salmo diz o seguinte, essa citação de Paulo é justamente do Salmo 68:18, que diz assim, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Nós temos a Septuaginta, Elabes Dómata, e nós temos o texto massorético, tá? Laquertá Matanot. Então, nós temos algumas diferenças lá. O que acontece? Veja que o versículo inicia com a expressão por isso diz, ou pelo que diz. Então, logo está fazendo citação do Salmo, daquilo que estava dito no Salmo. Se aquilo que estava dito no Salmo deveria corresponder àquilo que estava realmente escrito no Salmo. Pois bem, logo então se deve perguntar quem disse. Ou seja, quem foi que disse alguma coisa? Logo, quem disse não foi Paulo. Ele apenas replicou o que alguém disse, que foi o salmista no caso. E o que alguém disse, por acaso disse que Jesus desceu ao inferno? Aí está a questão. Se ele está fazendo uma citação que não é dele, está citando. Logo, se eu entendo que aqui quer se referir que Jesus desceu ao inferno, e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, logo então, dentro da hermenêutica, eu estou dizendo que o salmista teve essa mesma visão. Hermeneuticamente, para fazer citação de algo, eu tenho que entender e enxergar se esse algo que eu estou citando está querendo dizer aquilo que eu estou querendo dizer. Lá atrás, de quem estou citando, quis dizer o que eu imagino aqui agora? O que eu penso aqui agora? O que eu entendo aqui agora? É isso? Isso aí é um contexto puro, limpo. Então, eu estou citando um versículo isolado, um verso isolado. Entretanto, esse verso isolado, dentro do seu respectivo contexto, está dizendo justamente o que eu quero dizer aqui hoje. Era isso que o salmista queria dizer? O salmista enxergava dessa forma? O salmista pensava dessa forma? Pois bem, se o salmista não estava pensando, não queria dizer que Jesus desceu ao inferno, logo então, se Paulo está entendendo isso, fazendo citação do versículo, ele está criando uma heresia. Por quê? Porque ele tirou o versículo do seu respectivo contexto. Lembra aquele velho ditado? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Pois bem, o salmista não está querendo dizer o que Paulo quer dizer aqui. Esse é o problema. E, professor, então Paulo criou uma heresia? Se esse foi o entendimento dele, sim. Se esse é o entendimento das pessoas, que esse verso se trata de Jesus ter descido ao inferno, é heresia do mesmo jeito também. Tá? Deixar isso bem claro. Não pau só com a peneira aqui não, viu, senhores? Continuo. Bom, quem escreveu, disse o versículo que Paulo replicou foi o salmista. Logo, Paulo fez uso de um dos salmos. Mas será que Paulo respeitou o que o salmista escreveu? Esse é outro problema. Será que o salmista, quando escreveu, teve a ideia que Jesus tinha descido ao inferno? Bom, vamos lá? Primeira parte, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Qual o significado? Veja que ao fazer a reduplicação dos salmos, Paulo não desenvolveu explicitamente o conceito de conduzir cativos, ou seja, um grupo de prisioneiros. Não fez porque não existiu. Ou seja, Paulo deturpou os salmos. Porque aqui está falando justamente de prisioneiros. É do que o salmista quer tratar. E olhem, não foi só apenas de homens, e até para os rebeldes. Então, se eu pego a alusão no que Paulo fez, dentro do contexto de Salmos, que Jesus desce às partes mais baixas, leva o cativo o cativeiro, então dá a entender que até rebeldes é. Então, quer dizer, se eu colocar nessa ótica, então até os rebeldes que estavam lá no inferno obtiveram o meio da graça da salvação? Se eu for respeitar do jeito que Paulo quer fazer, sim.
Logo, então o inferno deveria existir? Não. Para que existe o inferno, então? Lembrando, senhores, eu estou colocando dessa forma, gente, como questões de didática para o aprendizado de vocês. Porque nem o inferno existe. Não, não. Volto a repetir. Quem quiser adquirir conhecimento, pode adquirir. Olha aí meu livro aí, senhores, ó. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, aqui, ó. O inferno existe, tá aqui. Tá? Então eu explico isso no meu livro sobre o inferno. Tá aí o valor individual de cada um. Mas você pode adquirir os 10 na promoção que eu estou fazendo. Tá? Mês do Dia das Mães, as minhas 10 obras de 1.650, os 10 por apenas R$800. Só entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Então, sobre o inferno, não vou ficar aqui falando, detalhando, que já tem. Quem é membro do meu canal nível 2 e nível 1 tem acesso à playlist das aulas sobre o inferno que eu já dei aqui. E quem é membro a partir do nível 3 tem acesso ao material didático. Tudo que está no livro está aí para aqueles que são membros do meu canal nível 2 e nível 3, tá? Tem acesso ao material didático, viu? Então, se você é membro nível 1, migra para o membro nível 2. Você ainda vai receber um certificado de teologia, depois de 4 anos ainda tem acesso a todo o material didático. Então, se eu migrar do membro nível 1 para o membro nível 3, você vai receber o certificado em 2 anos e todo o conteúdo de teologia no prazo de 2 anos. Está no nível 1, migra para os outros níveis e recebe o certificado e muito mais conteúdo, tá? Então, Paulo, o que ele faz? Infelizmente deturpou o texto. Outro problema está também no verbo subir, o qual as traduções em português inseriram a segunda pessoa do singular, como se vê na Septuaginta e no texto hebraico. Entretanto, o escritor de Efésios colocou o verbo subir na terceira pessoa, que é o vocábulo anabás. Olha o problema que surge aqui agora. Subida alto levou o cativo. O cativeiro fez o quê? Paulo dizendo, né? Deu dons aos homens. O que entende? O que você entende por isso? Que Jesus desceu lá no inferno, isoladamente, que é o que você prega hoje. Aí leva cativo o cativeiro, aí agora Jesus decidiu dar dons aos homens. Lembre-se que essa citação é do salmista. Agora, será que o salmista disse isso, escreveu isso, da forma que está em Efésios? Será que Paulo deturpou algumas citações? Se diz que quem escreveu a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Pois bem, logo então o Espírito Santo inspirou os seus respectivos escritores a deturpar aquilo que o Espírito Santo inspirou outras pessoas a escreverem lá atrás, sabendo que pessoas iriam fazer suas respectivas citações? Isso eu estou perguntando para os fundamentalistas, que dizem que a Bíblia é inspirada. Se a Bíblia é inspirada, pergunto novamente. O Espírito Santo aqui inspirou as pessoas a escreverem, inspirou as pessoas também a deturpar aquilo que ele inspirou outra pessoa a escrever lá atrás? Que Espírito Santo é isso aí? Que inspira as pessoas a deturparem aquilo que ele inspirou a pessoa a escrever. Aí fica difícil para os fundamentalistas responderem, né? Bom, a modificação. A expressão edokendômata tois antropos, que está em Efésios, ele deu presentes aos homens de Efésios, é aqui a principal modificação do texto da Septuaginta, pois o vocábulo elabes recebeu atestado na Septuaginta, foi modificado para edoken, ele deu, em Efésios. Ou seja, o autor deturpou o vocábulo dos Salmos. No Salmo não está dizendo, e ele deu dons aos homens. Não, ele não deu. O salmista está dizendo que ele recebeu. Recebeu. Receber é diferente de dar. O salmista não está falando que ele deu. É o contrário, ele recebeu. Enquanto Paulo não, ele deu. Deturpou na cara larga. Ou seja, receber é diferente de dar. Logo, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas, pelo visto, para Paulo teve. O problema é que a deturpação foi tão grande que o salmista estava falando de alguém, olha só, que recebeu dons ou presentes para dar aos homens. E Paulo, no texto de Efésios, falou de dar dons aos homens. Ai, meu pai.
Ainda diz, olha o versículo 9 aqui, ó. Olha o que as pessoas entenderam como inferno. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui. Então, o que o escritor fez? Ele pega o que o salmista escreveu, tanto na Septuaginta quanto no texto hebraico. Ele vai dizer que Deus, no Salmo, subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. É Deus quem recebe. Primeiro, Deus recebe dons para os homens. Só que Paulo esqueceu que primeiro ele tem que receber para depois dar. Não. Paulo já disse tudo. Não, ele deu. É deturpado? Sim, é deturpado. É que eu usei a expressão aqui em português, mas se eu for pegar no sentido literal, diria assim: subiste ao salmista, tá? Subiste ao alto, levaste cativo cativeiro, recebeste homens como dons, ou homens como presentes. É como se os homens fossem o próprio presente para Deus. Tem diferença? Tem. Tem muita diferença, né? Tem muita diferença. Bom, enfim. Já está deturpado mesmo. Aí chega, aí para piorar, aí vem Paulo dizendo o seguinte, aí é onde a giripoca pia. Aí ele diz assim, ó. Ora, isto ele subiu, que é o versículo anterior, versículo 8. Isto ele subiu, que é, senão, aí vem agora a interpretação de Paulo, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aonde que entra a teoria? Então antes dele subir, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Segundo os estudiosos, a expressão descida às partes mais baixas da terra teve 3 interpretações. Sendo elas, primeira, Jesus desceu ao inferno, a encarnação de Jesus e a descida de Jesus na pessoa do Espírito em Pentecostes. Aqueles que defendem que Jesus desceu ao inferno entre sua morte e ressurreição estão os seguintes pais das igrejas: Irineu, Orígenes, Tertuliano, Crisóstomo e Jerônimo. O problema é apoiar que Jesus desceu ao inferno só seria possível se houvesse na oração o superlativo e não o comparativo. Infelizmente, na oração não tem o superlativo. Nós temos o comparativo. De fato, as passagens dos Salmos que falam do submundo, como as profundezas da terra, foram traduzidas na Septuaginta pelo superlativo e não pelo comparativo. Então, por mais que Paulo esteja fazendo a citação do Salmo, ele deturpou a regra estabelecida lá na Septuaginta, nos Salmos, ou no texto hebraico, desenvolveu o seu raciocínio e colocou que antes de Jesus subir, Jesus desceu. Aí você deveria fazer a seguinte pergunta: se de fato e verdade isso realmente aconteceu, quem viu isso? Quem? Como ele constatou a veracidade dessas informações? Em qual momento se deu isso, que Paulo viu isso? Entre a morte e a ressurreição de Jesus. Tem um problema mais grave? Logo então, em 1 Coríntios de capítulo 15, que é um capítulo qual Paulo dedica a respeito da ressurreição de Jesus, da sua, ou melhor dizendo, da sua aparição pós-ressurreição, que é onde eu escrevi esse meu livro aqui, ó. E se Jesus não ressuscitou, poderia muito bem Paulo, então, já que dedicou um capítulo todo para tratar da ressurreição de Jesus, da sua aparição e dar nome às pessoas o qual ele apareceu. Então, por que ele não aproveitou, né? E inseriu que Jesus apareceu antes da sua ressurreição para Ciclano, Beltrano. Isso ele não tratou. Lembro, senhores, eu não estou discutindo o mérito, tá? Se a carta à igreja de Éfeso foi escrita por ele ou não. Não, nós estamos discutindo o conteúdo que está canonizado, atribuído a Paulo, tá? Porque existe aí na academia uma briga dizendo que algumas cartas do que se atribui a Paulo não foi ele quem escreveu. Pois bem, isso não é um mérito, não. Mas poderia
já que dedicou um capítulo todo para lidar a respeito desse assunto, era só ter inserido também. Pois bem, não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Mas o versículo qual chama a atenção é justamente esse. Que aí a Septuaginta, quando vai tratar a respeito do submundo, das profundezas da terra, traduzido vai usar o superlativo não comparativo. E outra questão é que Paulo fez é uma antítese, uma que ele vai jogando um contraponto entre a terra e o céu. Antítese, céu, terra, fogo, água, luz, trevas, antítese. Ou seja, ele tratou de uma ascensão da terra ao céu, e não uma descida. Portanto, o correto é do céu à terra, e não do céu à terra, e depois da terra para o inferno. Não existe. Respeitando a sua forma de escrita. Quando nós vemos a crítica da forma, né? O estilo de linguagem dele. Então ele vem fazendo uma construção de antítese de dupla, de duas coisas, não de três, não uma tríade. Bom, essa ideia de Jesus ter descido ao inferno acabou sendo incorporada no credo apostólico, posteriormente. Entretanto, sua aceitação de Jesus, entre sua morte e ressurreição, desce ao inferno, que isso fez parte de um credo apostólico. O que é o credo? O que eu creio? Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, e assim sucessivamente, né? Sua aceitação só ocorreu em meados do segundo século. O problema mais grave em apoiar a tal descida de Jesus ao inferno é que, no contexto geral da carta aos Efésios, é que se fala em duas camadas do cosmos. Apenas isso, que céu e terra, e não três. Tipo, céu, terra e inferno. Se você for pegar a carta toda aos Efésios, vai trabalhar apenas com duas camadas. Céu e terra, terra e céu. Não existe três camadas. Em toda a carta aos Efésios. Então, dentro de um contexto geral, eu tenho isso como uma deturpação. Diria que do próprio autor, não necessariamente poderia dizer pós o autor. Pós o autor. Pessoas acharam por bem ir lá e adulterar, assim como adulteraram o Salmo. Trocaram a questão do receber com a questão de dar, que não deveria, para aqueles que acreditam que os escritores escreveram com base na inspiração do Espírito Santo, tá? Aí nós temos um problema grave aí. Muito grave. Bom, continuo. Muitos estudiosos são da opinião que é preferível tomar a expressão teges, que significa a terra, como um genitivo de aposição, que define melhor o substantivo precedente, pois essa característica gramatical ocorre diversas vezes em Efésios. Sendo assim, as regiões inferiores não são as partes mais baixas da terra, e sim as partes mais baixas do cosmo, do céu, isto é, a terra. Logo, o escritor estava falando de uma descida à terra. Então, as partes mais baixas da terra, dependendo do ponto de vista onde você está falando do cosmo, então é a própria terra, o provável. Se então Jesus não desceu ao inferno, então o que seria essa descida? Estudiosos informaram que, pelo contexto de Efésios, o que seria mais provável seria uma descida do Espírito, ou seja, o movimento do pensamento da ascensão de Cristo para seus dons na igreja requereria uma descida no Espírito. Logo, essa descida de Cristo no Espírito para conceder dons estaria em conformidade com o contexto, pois Cristo e o Espírito são evidenciados em outras partes de Efésios como o cristão sendo selado em Cristo com o Espírito e etc. Aí vai falar de dons ministeriais. Aí sim. Só que para isso depende, primeiro, de uma descida. Bom, o que pode ser verificado é que Paulo tentou fazer uma conexão com referência do Antigo Testamento, que é os Salmos, para assim dizer que Jesus, entre sua morte e ressurreição, desceu ao inferno. Entretanto, não existe suporte algum, pois o contexto paralelo de Salmos, o qual Paulo fez uso, foi fora de contexto. Paulo criou uma heresia. E tudo se faz fora do contexto, apenas pretexto para heresias. E para ele ter feito essa construção, ele deturpou o Salmo, sendo assim, fica fácil construir qualquer mentira usando passagens bíblicas. Simples. Qualquer uma que eu quiser construir, basta o quê? Deturpar e colocar o que eu quero. Logo, não existe suporte para tal descida de Jesus ao inferno. E mesmo que houvesse,
Como ele soube disso? Como? E outra, se lá Jesus estivesse ido no inferno, o que lá foi fazer? Levou cativo o cativeiro. De que forma? Como se deu isso? Ele teve um diálogo? Como que foi? Entende, gente? Então não é só chegar, não, que Jesus desceu entre mortos e desceu lá no inferno. Tá, foi lá fazer o quê? Quem viu, quem atestou, quem escreveu, quem relatou. Entende? Abstratismo. Continuo. Alguns podem dizer que ele foi buscar todos os judeus que morreram antes da sua morte. Logo então, ficou quem lá? Ele foi buscar apenas os judeus. E o restante? Se deu. E se assim tivesse acontecido, então ele teria feito acepção de pessoas. Pois caso o inferno existisse, quem lá esteve? Apenas judeus? Ah, então quer dizer que desde que mundo é mundo, seres humanos só existiram judeus. Aí não dá, né, senhores? Fala, Claudemir. Um abraço para você. Ô, professor Sabino, aqui é o Claudemir, canal Brasil Preterista. Eu não creio no inferno. Eu não apenas creio, mas provo também. Usando a própria Bíblia. Tem meu livro sobre isso. Mas continuam mais algumas perguntinhas para os defensores do inferno. Do inferno não. Que Jesus desceu no inferno, né? Para os defensores. Vamos lá. Ou melhor, o inferno foi feito para quem? Foi feito apenas para quem não era judeu? Se sim, como conciliar as passagens que informam que lá estavam tantos judeus e gentios? Como o caso da passagem do rico e Lázaro. Veja que tanto judeus como gentios faziam parte da mesma região. E se lá Jesus foi, o que ele fez para que levasse os cativos de lá? Por acaso os cativos que ele, caso tenha levado, eram apenas de judeus? Colocando que realmente isso aconteceu logo, Jesus deu oportunidade para alguns. Mas será que não houve oportunidade para os demais? E caso tenha dado oportunidade para todos, preste bem atenção. Porque, por acaso, existirá uma nova oportunidade? Se Jesus foi só nesse período lá, deu oportunidade para todos. Vai existir uma outra oportunidade também? Com base em quê? Pois é dito que pessoas que morrem ou morreram, dependendo de suas atitudes, irão para o inferno. Mas haverá uma forma de redimir esses que irão, assim como houve com aqueles quando lá ele foi? Visto que são muitas as perguntas, caso se tenha a tal descida de Jesus ao inferno como verdade. O problema é que não existem respostas para todas elas. Por isso é melhor fazer uso do versículo com seu devido contexto e aplicar que Jesus não foi a nenhum inferno. Pelo contrário, que as partes baixas eram justamente a terra, fazendo assim um contraste com o céu. O problema é conciliar o relato de Paulo, que agora vai piorar, junto com o relato de Pedro. Pois em Pedro se dirá que ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, que foram desobedientes no tempo de Noé. Ou seja, para um grupo pequeno de pessoas. Logo, esse grupo de Pedro não pode dizer que eram apenas hebreus, pois no tempo de Noé existiram várias etnias. Olha o que diz Pedro, preste bem atenção agora. 1 de Pedro 3,18, que é outro texto que as pessoas ferrenhamente usam para dizer que Jesus desceu no inferno. Criou-se até o credo apostólico da igreja. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Depois da sua vivificação no Espírito, o que acontece? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, olha que é esses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, vamos saber que tempo foi esse, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, quando os pregadores, líderes, falam que Jesus desceu ao inferno, é usando Efésios e essa epístola de Pedro. Porque é Pedro quem vai trazer o detalhe, o que ele fez lá no inferno. Então, para ele levar cativo o cativeiro, ele foi e pregou aos espíritos em prisão.
Então quer dizer que Jesus levou para o céu aqueles que foram rebeldes. Aí eu pergunto, pessoas rebeldes e desobedientes só existiram no tempo de Noé, foi? Só? No tempo de Abraão não teve, não? No tempo de Moisés não teve, não? No tempo de Isaías não teve? De Davi, Salomão, de todos os profetas não teve também, não? Então quer dizer que Jesus, não é entre sua morte e ressurreição, desce do inferno, prega para um grupo seletivo e leva esse grupo para o céu. E o restante? Algum fundamentalista pode me explicar isso aí agora? E são os 2 versículos que as pessoas fazem uso para dizer que Jesus desceu no inferno. Por isso que eu digo, adquira o meu livro, O Inferno Existe, que lá vai ter explicação. Ô, professor, aí o senhor pegou pesado. Não, é o versículo que está escrito, não sei eu. Está dentro, eu só estou lendo. Aí, ó. Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes. Ou seja, eles não aceitaram a longanimidade de Deus, que os aguardava nos dias de Noé, não aceitaram. Vamos colocar, foram lá para o inferno. Foram rebeldes, desobedientes. Não aceitaram a longanimidade de Deus. Aí desce Jesus apenas para esses, prega e leva cativo o cativeiro. E os demais? Só está dizendo para eles, ó, é claro, quem são os espíritos em prisão? Os desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. É apenas aqui, senhores. Se você dizer qualquer outra coisa fora disso aqui, você está criando heresia. Tem que respeitar o que está escrito, isso é hermenêutica. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Portanto, dizer que Jesus desceu ao inferno, pregou e levou pessoas para o céu, no mínimo, se deve perguntar por qual razão ele deu oportunidade para um grupo de pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé. Ou seja, cadê as demais pessoas? Será que pessoas desobedientes só existiram no período de Noé? E aí? Para aqueles que gostam, né, de usar, justamente, é isso que eu estou dizendo, Malaquias, como Pedro soube decitar, é isso que eu estou dizendo, gente. Isso aí são tudo ilações, achismo. E aí as pessoas hoje acreditam em achismos. Construções do pensamento humano, do abstratismo como verdade absoluta. Digo porque eu acreditava dessa forma. Eu preguei dessa forma também. Hoje, o conhecimento que eu tenho, se eu fizesse isso, eu seria um charlatão como muitos por aí. Sabem da verdade, mas preferem continuar ensinando a mentira para não perder o rendimento de suas denominações. Entende, senhores? Mas esse é o problema, né? Esse é o problema. Esse é o problema, Claudemir, porque os fundamentalistas pregam isso até hoje, né? Nós, crentes, precisamos entender as linguagens figuradas da Bíblia. Literalizar um texto que não está escrito para interpretar literalmente, aí nascem as heresias. Eu preguei muito isso, Claudemir. Qual o bom pentecostal que nunca pregou isso, né? Que atira a primeira pedra. Pregador, estou dizendo, viu? Infelizmente, senhores. Então, Jesus desceu ao inferno? Não, senhores. Primeiro, que inferno não existe. Não, professor, não. Inferno, para quem está chegando agora aí, quiser, tá aqui meu livro, ó. Só adquirir, ó. O Inferno Existe, é o 4º livro aí, ó. Tá aí o valor promocional nesse mês, Dia das Mães. Ah, eu estiquei a promoção, tá? Todo mundo mexendo no saco. Quem quiser adquirir as minhas 10 obras de 1.650 por apenas R$800, é só entrar em contato comigo aí pelo meu WhatsApp, tá? Pessoal, dá para parcelar no cartão? Dá, só que aí o valor vai ser R$1.000 lá no meu site. Lá no meu site, que é o professorfabiosabino.com.br. Ainda tá barato, né? Porque é 1.650 por 1.000 e parcelar no cartão, tá barato. Mas se você quiser, por 800, só entrar em contato comigo. Tá aí, meu livro sobre o inferno, que eu trato a respeito disso, né? Como que é Deus está offline. Então, um cristão comum não consegue ler a Bíblia e extrair seus ensinamentos? Não. É assim, gente, deixa eu explicar uma coisa. Precisa de um exegeta para ficar decifrando
o que é real, o que é figurado, etc. Que plano inteligente de Deus, puta que pariu. Mas é isso, o que acontece, Deus Offline? A teologia é uma ciência também, é uma ciência interpretativa. Se tratando de interpretação, existem métodos para isso. Métodos para isso. O problema é que algumas pessoas foram ensinadas por alguns líderes que não precisavam estudar teologia. Bastava dobrar o joelho, que aí Deus revelava. É onde você vê um monte de porcaria em cima de algumas dos púlpitos, de algumas denominações aí, ensinando um monte de papagaiada.